perdendo suas convicções? Você está perdendo suas convicções? Olha, primeiro que eu entendo que a gente evoluiu sim. Até pelo contexto do jogo, foi um jogo onde não teve bola no chão, né? Primeiro porque infelizmente o gramado estava em péssimas condições para isso. A bola não estava rolando, estava sempre viva. Segundo porque pela característica do jogo que o adversário propõe, não é um jogo de bola trabalhada, é um jogo de ligação direta e primeira e segunda bola. E a maior parte do tempo nós tivemos, né, situações de vencer os duelos defensivos, equilibramos boa parte do jogo, porque é um jogo onde você não sabe onde a segunda bola vai cair, você tem que tentar diminuir a margem de erro. Então nesse contexto sim, né, se é um jogo jogado num gramado melhor, numa condição melhor, né, um adversário que tem um jogo daqui a pouco mais propositivo, que trabalha um pouco mais a bola, que é natural dos times da Série A, e principalmente do nível do Corinthians, o jogo se torna um jogo um pouco mais franco, um pouco mais técnico, né? E sobre a questão dos jogadores que entraram, não tem a ver com convicção, né? Tem a ver com característica. Os jogadores que estão conosco, eles estão treinando bem, estão se desenvolvendo, estão mostrando no dia a dia que estão merecendo oportunidade. E sabendo, por exemplo, que seria um jogo de muita ligação direta, de muita primeira e segunda bola, e uns jogadores de velocidade que o Novo Horizonte tem pelos seus lados do campo, a gente optou, por exemplo, de colocar o Carlos, que é um cara que tem muita imposição física, é um cara que tem essa vitória pessoal nos duelos aéreos, é um cara que tem essa disputa de 1 contra 1 e também hoje foi bem ofensivamente, né, enquanto aguentou e exportou o jogo. E ele vem mostrando no dia a dia que tem condições para brigar pela posição, porque não desistiu nunca. Mesmo no primeiro momento estando fora do contexto, ele acabou trabalhando, buscando, humildemente buscando seu espaço. E hoje o meu papel como treinador é recompensá-lo por isso. O próprio Ederson que entrou é um segundo volante de chegada, de pisada na área adversária. A primeira bola que ele recebeu, ele chegou lá na linha de fundo, na primeira combinação. Então, para um time que queria ainda buscar o resultado como a gente queria, eu tirei um primeiro volante que tem cartão amarelo, no caso o Gabriel, que é um jogador de velocidade, um jogador que encurta mais rápido a marcação, que tem melhores duelos individuais de 1 contra 1 defensivos que o próprio Camacho que vinha jogando, e por isso que ele iniciou, para tentar ainda buscar um jogador, né, botando o Cantígio para a primeira função e adiantando o Ederson ainda para ter a busca de uma bola mais ofensiva, sabe? E como utilizamos 2 jogadores de ataque pelas extremas, 2 jogadores de velocidade, e não tínhamos um outro jogador dessa característica no banco, procurei com o Arauz, que se destacou bastante durante essas últimas semanas, fazendo mais uma movimentação de fora para dentro, quem sabe tentando ser um jogador que ia pegar essa bola no meio campo, ou uma segunda bola, é um cara que tem chute de fora da área, a exemplo do Ederson. Então o papel do treinador não é que ele tenha que repetir o mesmo time sempre, ele tem que entender as características do jogo, as características do jogador que você tem na mão e tentar complementar uma coisa a outra. É isso que a gente está tentando fazer. Thiago, o Corinthians teve um longo tempo de trabalho, né? Folgou no final de semana passado, teve aí de segunda a sexta para preparar a equipe e esse jogo finalmente contra o Novo Horizontino. Eu acho que a maior parte da crítica vai em cima justamente desse período. Com este tempo que o Corinthians teve para descanso e para trabalho, não tinha obrigação de ter desempenhado um futebol melhor dentro de campo? O futebol, eu acho que ele foi compatível com a característica que o jogo se ofertou. Era um jogo de primeira e segunda bola, era um jogo onde eu já mencionei, infelizmente, um gramado em péssimas condições de a bola rolar. A bola estava sempre dando na canela, então você tinha que dar 3, 4 tempos na bola. Eu não sei também o que a federação fala em relação a molhar o gramado, porque é um gramado que fica lento, devagar, né, o jogo não flui, e aí para um time que quer ser técnico acaba tendo problema em relação a isso. Então pelo tempo, né, que a gente trabalhou, a gente precisa vencer. O torcedor corintiano espera a vitória, independente da circunstância da qualidade do jogo ou não. Nós temos que levar em consideração que o Novo Horizontino é um dos maiores pontuadores da competição, né, não perdeu ainda dentro da competição, e porque tem uma característica de jogo muito agressiva, né, empatou com o São Paulo no Morumbi, outros resultados importantes, sabe? Então daqui a pouco parece que a gente jogou contra uma equipe desprezível, isso é um engano. A gente jogou com uma ótima equipe, muito competitiva, compacta e com uma característica de jogo que é difícil de jogar, porque não tem jogo curto, é primeira e segunda bola, pau, chuta-se de qualquer lado, arremesso lateral de qualquer região do campo dentro da área, então é um jogo diferente, onde os jogadores têm que se adaptar, não estão tão acostumados a isso, mas se tratando de Corinthians a gente tem que vencer, sempre, e a gente tem que melhorar, principalmente no que diz respeito, daqui a pouco, a capacidade individual de entender o jogo e superar o adversário, mesmo na característica de jogo do adversário. Você vem de uma vitória de vida junto ao Atlético e hoje está no Corinthians enfrentando circunstâncias, inclusive, de tempo, de natureza, como aconteceu lá na Fazendinha. Você acha que com a pressão vai superar essas adversidades?
Sem dúvida. Tenho certeza disso, até porque a equipe do Corinthians é uma equipe que oferta toda a condição para o treinador trabalhar, é uma equipe que é um clube que dá condições para os seus jogadores desempenharem seu melhor. A gente está no caminho, tenho certeza disso, convicção. O que a gente precisa é ter uma sequência de resultados. Estou muito confiante que nós temos que fazer um grande jogo contra o Ituano na próxima rodada. A distância ainda para os líderes do nosso grupo ela é pequena, né? E nós temos muita confiança que vamos fazer ainda, né, por merecer a classificação. Thiago, o quanto preocupa nessa fase do Corinthians, porque o torcedor corintiano, ele, né, sabemos da pressão que acaba atingindo o treinador, comissão técnica, jogadores, enfim, que a vitória não vem, né, e a pressão ela só vai aumentando. E o torcedor corintiano já está pensando no jogo contra o Palmeiras, claro que ainda tem contra o Ituano, mas como suportar essa pressão que a cada jogo está aumentando mais? Do jeito que eu estou aqui, né, de cara limpa, de peito aberto, conversando com vocês, da mesma maneira franca que converso com meus jogadores, né, sem muito mistério. Eu sei que, naturalmente, para você estar num grande centro e num grande clube, existe a cobrança por resultados, mas, ao mesmo tempo, nós temos outros exemplos aí de equipes que, às vezes, não iniciam tão bem o primeiro passo, numa reformulação como nós estamos vivendo, e depois as coisas começam a andar e se transformam e a gente termina o ano em alta, sabe? Então, isso é sazonal. Eu tenho certeza que isso é uma conta que está nos fortalecendo, ruim de administrar nesse momento, principalmente a pressão externa, né, que é o que acontece, que afeta muitas vezes a política interna do clube, mas ali no dia a dia nosso é muito tranquilo e as convicções continuam as mesmas. Tiago, você falou de política. Ontem a gente acompanhou um protesto de poucos torcedores, mas um barulho ali na chegada do hotel, onde eles fizeram questão, inclusive, de destacar que eles apoiavam você, apoiam o time, né? E era um protesto contra a diretoria. É um ano eleitoral no Corinthians, de alguma forma também essa efervescência da torcida ganha contornos políticos, naturalmente. Você teme que essa efervescência de alguma forma respingue em você e no seu trabalho? Eu vim para cá sabendo que era um ano político, um ano de eleição, né? Então não me surpreende nada esse tipo de ação. Na verdade, o que acontece no Corinthians é um reflexo social, né? O que acontece na política nacional, para presidentes, para prefeitos, vereadores, governadores, né? Aquela velha e boa politicagem, né? De muitas vezes denigrir quem está dentro para valorizar quem está fora, né? Então, estou muito tranquilo em relação a isso, né? Tenho o apoio da direção, muito confiante também no que foi passado pela direção desde o início, que a gente possa ter uma temporada, mesmo nessa turbulência política, estável até o final do ano. Thiago, você chegou agora ao quinto jogo no Campeonato Paulista sem vitória. Sim. Quando você viu essas situações de outros times, você sentiu a mesma coisa que está sentindo agora? E como você lidou com isso? Óbvio que tem que ganhar o próximo jogo, mas existe um tipo de cuidado maior. São 5 jogos no Corinthians sem vitória no Campeonato Paulista, ameaçando até não classificar para as quartas de final. Como é esse momento para você? Um momento duro, porque a gente espera vencer. E o Corinthians tem a obrigação de vencer sempre. Independente do adversário que for, em que circunstâncias que for, ele vai ser sempre cobrado para vencer. Então nós todos internamente temos esse discernimento. A cobrança ela existe, é natural, interna, por parte da gente mesmo em relação aos atletas, os atletas entre eles, né? E não tem outra solução a não ser continuidade. Continuidade é resiliência, persistência, é continuar tendo a convicção que a gente está trabalhando no caminho certo, entendendo a característica de cada jogo, mas sem perder o norte, sem perder a essência do trabalho de uma equipe que tenta ser agressiva, tenta ser protagonista, tenta jogar, né, dentro das circunstâncias que se apresentam, e aí só a continuidade que nos dá essa confiança para ter o sucesso. Tiago, por gentileza, claro, é cultural, né? O técnico sempre é mais cobrado nesse momento e acaba sendo o maior culpado, às vezes até o único culpado, né, depois de uma sequência. Só que a gente vê em campo jogadores com categoria, com técnica, que a gente já viu em outros momentos, errando domínios fáceis, decisões, tomadas de decisão a errado ou a pior possível, e isso compromete também o trabalho. Você blinda teu elenco, você divide culpa, técnico, jogadores, e o que você está percebendo nesse momento, depois de um período de 2 meses, você completou ontem 2 meses, é muito pouco, mas o que eles estão mais tendo dificuldade de absorver nesse momento e que isso está influenciando nos resultados negativos? Olha, quando a gente entende, né, que resultado negativo é empate, pensando em Corinthians, né, você não pode criar uma celeuma, né, a cada resultado. Você tem que ter o discernimento de entender o porquê aquilo aconteceu. E diariamente a gente conversa individualmente com os jogadores, coletivamente, para que as coisas tomem um rumo e a gente compartilhe tudo. Então, internamente, a gente compartilha as cobranças, né, as dificuldades, os acertos. E externamente, né, a gente vive no futebol, às vezes, um cenário de teatro, né? Parece que o treinador vem aqui interpretar para vocês uma coisa, né, de proteção ao grupo de jogadores.
são todos caras experientes, caras já rodados, né, que têm bagagem suficiente. E eu não vou colocar responsabilidade no grupo de jogadores, porque nós empatamos com o Novo Horizontino aqui e foi um resultado ruim, né? Se nós estivéssemos na liderança da competição, esse empate seria muito bom, né, pelas circunstâncias que se apresentaram. Como todas as outras equipes empataram em casa, sabe? Então, a gente sabe que a obrigatoriedade é da vitória, mas ao mesmo tempo, né, eu tenho muita convicção no trabalho que estamos desenvolvendo e que o discurso muda muito rápido no futebol, né? A diferença são 3 pontos em 90 minutos. Você vai, às vezes, até em 45. Você vai do céu no primeiro tempo, no inferno no segundo, na quarta-feira muda tudo. Então, eu estou blindado e vacinado com isso. Meu foco é o próximo jogo, é o próximo treinamento e principalmente estar fechado com o grupo de jogadores que até o momento tem sido muito fiéis comigo. Professor, você gostaria de contar com o Michael. Demonstrou isso. Que era um jogador extremamente habilidoso. O senhor vê a possibilidade de trazer uma outra peça para o Corinthians para compor a sua equipe de trabalho? Olha, a gente está buscando, prospectando sim. Nós temos jogadores que ainda estão no departamento médico que tem que retornar à equipe. Caso do Ramiro, caso do próprio Johnny Gonzalez, caras que têm que chegar numa condição boa, que têm potencial para serem titulares do time, sabe? Então nós ainda internamente estamos buscando alguns reforços e atentos ao mercado, né, junto com a direção, porque se houver uma possibilidade de um jogador de altíssimo nível que chega com a chancela de colocar a camisa e sair jogando, provavelmente o Corinthians vai tentar buscar. Obrigado. Thiago, você, para o torcedor que não sabe, é um cara extremamente transparente com a gente no dia a dia no CT, entrevista coletiva já há algum tempo, mas me chama a atenção na sua primeira resposta que você, até questionado pelo Ortega, disse que o Corinthians não desempenhou um futebol ruim, né? Mas pelo que a gente vem, né, analisando, ouvindo e lendo, talvez essa tenha sido a atuação que menos chamou a atenção pelo seu estilo de jogo desempenhado no Atlético Paranaense e agora no Corinthians também. Eu queria entender, né, como você passa para o torcedor que de fato essa atuação não foi talvez a pior que o Corinthians teve no ano, sem tirar o guarda da campo, é claro. Porque o resultado ele fala muito além das justificativas. Se eu tentar, né, e como já falei anteriormente, mas passou batido, né, e eu vou reiterar, num gramado onde a bola não rola bem, a bola fica viva, tecnicamente não tem jogo. É parecido com jogar dentro d'água, que nem jogo contra o Santo André. E aí, num gramado onde ele é seco e alto, a bola não rola com velocidade. Pode parecer uma coisa bem pequenininha, bem minúscula, sabe? Mas que no jogo técnico, no jogo de circulação, no jogo de velocidade, faz diferença. Eu não estou isentando nossa equipe de responsabilidade. Eu estou dizendo que nós temos a responsabilidade de vencer sempre. E porque acreditamos que o Corinthians tem que ter jogadores melhores que todas as equipes do interior, né? E também temos que ter a capacidade coletiva de superá-las. Mas tem circunstâncias que às vezes não colaboram para isso. Vou reiterar, a equipe do Novo Horizontino é uma equipe que hoje é uma das líderes da competição, não perdeu ainda. Jogando aqui dentro é um jogo muito duro, difícil, porque não tem circulação, é imposição física. E a equipe que consegue ter uma característica desse jogo acaba levando um pouco de vantagem em alguns momentos. E mesmo assim foi um jogo muito parelho, sabe? Onde a gente também teve chance de fazer o gol, saiu na frente, tomamos um gol num bate-rebate, num arremesso lateral, né? E aí você vai perguntar para mim, mas não é treinado? É. Mas quando o cara arremessa uma bola para dentro da área, como é que eu vou adivinhar, ou algum jogador vai adivinhar onde vai cair a segunda bola? Você tenta diminuir a margem de erro, sabe? Então são detalhes que não servem de explicação para o torcedor, né? Não convence o torcedor, mas que quem está dentro do contexto entende que são importantes para fazer a diferença para você vencer ou não. Então, como eu falei, a minha convicção é no trabalho, é na continuidade, a gente vai continuar buscando evolução, né? E como mais uma vez, a diferença do sucesso e do insucesso são 3 pontos. Thiago, você falou que a questão do gramado, a condição do gramado, que esperava um jogo físico, né? Como foi o jogo mais físico. Analisando já como era a situação do gramado do Novo Horizontino, por exemplo, a opção por jogar com 2 extremos e não colocar de repente mais uma presença ali, mais um jogador perto do Bozé, de repente o Love, algum jogador nesse sentido, para ajudar nesse combate, ajudar nessa questão física aí na segunda bola. Por que você não fez essa opção e você veio para cá jogando com 2 extremos? Os jogadores têm mais característica de conduzir bola no gramado que você já imaginava que não estava tão bacana. Não imaginava, até porque foi a primeira vez que o gramado estava nessa condição. A gente sempre teve por praxe saber que o gramado era de altíssima qualidade aqui. Mas se eu não estou equivocado, tiveram 2 preliminares ainda, ou uma preliminar antes do jogo, sabe? Na véspera de um jogo tão importante como esse. Então não imaginava, até porque estrategicamente nós sabíamos pelo jogo físico que precisaríamos de imposição. Então a gente colocou o Carlos e o próprio Gabriel para isso. E 2 jogadores de muita velocidade até para aproveitar também o contra-ataque.
né? Porque os jogadores de velocidade do próprio Novo Horizontino, eles teriam que acompanhar nossos laterais, os laterais do Novo Horizontino teriam que também sofrer atrás dos nossos jogadores de velocidade, então um jogo mais franco nesse sentido. Tiago, logo que você chegou... Desculpa, só mais uma, João. Pode ser? Logo que você chegou, eu vi você perguntando ali para um funcionário se eles iam molhar o gramado. Enfim, acho que foi essa a pergunta, foi o que eu vi. Você sentiu essa dificuldade quando você chegou no estádio, você foi olhar, você já viu que estava ruim? Porque você falou bastante sobre isso já na coletiva. Por isso que eu trago essa observação que eu vi você fazendo antes do jogo começar. E quando você voltou para o vestiário, você deve ter falado disso com os jogadores. Como você tentou minimizar essa situação? O primeiro discurso dos jogadores quando eles voltaram ao aquecimento é o seguinte, não dá para tocar a bola, o gramado está muito ruim, a bola está viva. Sabe? E aí você, que é um time que tenta tocar a bola num gramado onde fica difícil, né? O Novo Horizontino não tentou tocar a bola em nenhum momento, não circula a bola. O Novo Horizontino joga a primeira e segunda e ataca a velocidade. Sabe? Então para eles não faz diferença isso. Minha preocupação é, se nas maiores ligas do mundo, né, as equipes molham o gramado pré-jogo e também durante o intervalo, é porque tem uma razão para isso, né? Para o jogo mais veloz, para a bola ficar mais rápida, para mais qualidade na hora da recepção de passe. O companheiro falou uma hora sobre a questão de técnica individual dos jogadores, mas também fica prejudicado em função disso, sabe? E aí o jogador que é de excelência, ele vira, né, um jogador normal, ou até passa por perna de pau nesse sentido. Então, perguntei sim, porque a gente quer qualidade de jogo, qualidade de execução, não é tirar o mérito do Novo Horizontino, que tem muitos méritos, sabe? Mas para a gente conseguir ter uma excelência, a gente precisa também trabalhar no mais alto nível. Eu sei que aqui, por exemplo, não joga muitos jogos em casa na temporada, e justamente por isso deveria apresentar uma estrutura de campo melhor do que apresentou hoje. Obrigado, pessoal. Encerrado. Obrigado.